e do relógio de oração, tá bom? Isaías capítulo 6. Vamos ler a palavra de Deus nesse momento, para a nossa meditação. Façamos a leitura da seguinte forma: eu lerei os versículos ímpares, os irmãos os pares, e o versículo 13 a gente lê junto, tá bom? Pode ser assim? A palavra de Deus diz assim, olha: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. Todos. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois é o seu toco. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra e nos edifique nessa noite, né, através da sua palavra. O texto de Isaías, da vocação de Isaías, compõe uma série de textos que vai falar sobre a vocação dos profetas, de como eles são chamados, né? Quando você olha para o texto de Isaías, você vê ali o chamamento de Isaías. Quando você vê o texto de Jeremias, você também vê o chamamento de Jeremias. Quando você olha para o texto de Ezequiel, você vê o chamamento de Ezequiel. Quando você olha para a experiência de Moisés, você vê ali também o chamamento de Moisés. Cada um desses homens foram chamados para ser profeta de Deus e para ser representante de Deus e assim pregar a mensagem de Deus. Mas cada vocação profética tem as suas peculiaridades, né? E cada vocação profética tem seus elementos comuns, mas também tem seus elementos ali particulares. E o texto de Isaías vai trazer algumas particularidades que eu quero compartilhar com os irmãos, fazendo uma breve exposição aqui desse capítulo 6, e no final nós fazemos algumas aplicações para as nossas vidas. E durante a exposição do texto de Isaías, você vai começar assim a se identificar com o próprio profeta. Você vai perceber elementos ali
né? Que são elementos muito próximos da sua própria vida cristã, do seu próprio chamamento cristão. E aí, através da experiência de Isaías, nós vamos perceber, irmãos, que Deus, ele tem nos chamado para um encontro pessoal e particular. Tem nos chamado a verdadeiramente um encontro com Ele. E que nós devemos, como Isaías, não nos escondermos desse Deus. Pelo contrário, né? O versículo em que Isaías vai responder a pergunta retórica de Deus, nós vamos perceber que o coração de Isaías, já transformado pela presença de Deus e já tocado pela presença de Deus, é um coração cheio de entusiasmo, cheio de alegria, cheio de felicidade. Diferente do Isaías que aparece no início do texto, cujo coração é um coração cheio de medo da presença daquele que estava se manifestando a ele. Vejamos então, meus irmãos, o texto que diz que Isaías teve uma teofania na morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias. Isaías era um profeta um pouco diferente dos outros profetas. Isaías era um profeta que frequentava a corte. Ele tinha uma relação próxima com o rei. Ele era um trabalhador da corte. Diferente de Jeremias, que tem uma experiência totalmente contrária à de Isaías. Jeremias, quando ele profetizava, quando ele pregava contra o templo, ele pregava contra o rei que não fazia a vontade de Deus. O cenário de Isaías é um cenário diferente. No cenário de Isaías, o rei Uzias era um bom rei. Apesar dele não poder ser comparado com Davi, que era um grande rei, ou com Josias também, que seria um grande rei, porém Uzias era um bom rei para Israel. E aí, num determinado ano, Uzias ele vai morrer. E Isaías, que era alguém muito próximo à corte e se relacionava muito com o rei, ele vai sentir aquela morte. O peso da morte do rei vai trazer uma angústia muito grande ao coração de Isaías. Isaías vai temer pela nação de Israel, que agora fica sem líder. Fica sem alguém para guiar aquele povo. Angustiado e com um coração temeroso, com esse problema trazendo angústia à sua mente e trazendo angústia ao seu coração, Isaías vai aonde? Ao templo. Isaías vai ao templo. Porque o lugar que se busca a Deus, irmãos, é no templo. Isaías, angustiado e com o coração angustiado, ele vai lá no templo. E ele vai orar a Deus. E ele vai buscar a presença de Deus. Por quê? Porque uma crise se instalara em Israel por causa da morte do rei. Então ele vai lá no templo buscar a Deus. Então, aprendamos com Isaías. Quando o seu coração estiver aflito, quando o seu coração estiver angustiado, né? Quando o seu coração estiver temeroso, busque a Deus. Busque a presença de Deus. Venha ao templo orar. Venha ao templo cultuar. Porque Deus ele vai se manifestar a você de uma maneira especial. E ele vai se manifestar a você de uma maneira tremenda, assim como foi com Isaías. Isaías, então, foi ao templo buscar a presença de Deus. E Isaías se dá com esta cena que nós lemos no início dos versículos. Ele tem uma visão, né? Acontece ali no capítulo 6 da vocação do profeta, uma teofania, aquilo que os teólogos vão explicar que é uma manifestação de Deus e uma manifestação da presença de Deus. Então Isaías ele vê a Deus num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E aí nessa visão ele contempla anjos que têm 6 asas, que cobriam o rosto,
e as outras cobriam os pés, e as outras eles voavam. E no versículo 3, esses anjos diziam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então Isaías vai ao templo, e ao chegar ao templo, Deus ele vai se manifestar a Isaías de uma maneira profunda e tremenda, de uma maneira que Isaías ele não estava esperando. E aí Deus ele vai mostrar a sua grandeza, o seu poder, e vai manifestar a glória àquele homem que estava ali para buscar a presença dele. Deus estava falando para Isaías que ele sim era o soberano de todas as coisas, que ele sim era o Deus de todas as coisas, que ele sim comandava todas as coisas, e ele sim que guiava todas as coisas, que embora Uzias fosse um bom rei, a esperança de Isaías não devia ser colocada num homem, porque o homem não dirige a história de ninguém, e o homem não guia a história de ninguém, e o homem não define a história de ninguém. Então o crente não tem que ficar desesperado por quem vai ocupar a cadeira do presidente, porque a vida dele não está na mão do presidente, a vida dele está na mão do Senhor Deus Todo-Poderoso, que guia a história. Você é um filho de Deus, e é Deus quem vai cuidar de você, esse Deus que é tremendo e esse Deus que é soberano. Você não depende de homem algum, depende desse Deus. E Deus vai provar para Isaías e vai mostrar para Isaías que Israel está sobre o domínio dele e que ele comanda a vida de Israel. E que embora Uzias fosse um bom rei, a vida não dependia de Uzias, porque é Deus quem dava a vida, e era Deus quem era o rei de Israel. Diante da manifestação da grandeza de Deus, a reação de Isaías foi a seguinte: olha, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo à mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Diante da manifestação da santidade de Deus, Isaías enxerga quem ele é e qual o seu estado diante de Deus. Olha, observemos, meus irmãos, que Isaías era um homem religioso. Isaías era um homem religioso. Isaías era um observador da lei do Senhor. A prova disso é que no versículo 6, diante da sua angústia, ele vai ao templo. Ele vai buscar consolo em Deus. Ele vai buscar esperança em Deus. Só que ele vê uma imagem de Deus tão tremenda, tão majestosa e tão gloriosa, que aquela manifestação de Deus revela que ele é um homem que não tem tanta comunhão com Deus assim. A manifestação teofânica de Deus mostra a Isaías que ele é um pecador e que a situação dele diante de Deus não é uma situação muito boa, não. Pela manhã nós falávamos de muitos crentes que vivem um cristianismo que agrada a ele mesmo. E aí nós falamos sobre isso. Falamos que isso é um cristianismo antropocêntrico. Um cristianismo que tem como fundamento agradar o próprio homem. Um cristianismo que é desconectado com Deus e com a palavra de Deus. Você já reparou que na igreja existem pessoas que acham que tudo na igreja gira em torno dela e que a liturgia tem que agradar a ela? E que os louvores têm que agradar a ela? E que a pregação tem que agradar a ela? E que a oração tem que agradar a ela? E que tudo tem que agradar a ela?
porque é uma religião que serve a ela mesma. Não é uma religião que glorifica a Deus, que adora a Deus e que exalta a Deus. Muitas pessoas têm sido conduzidas às igrejas por inúmeras razões, mas que não têm nenhum interesse em Deus e na pessoa de Deus. Muitas pessoas vão às igrejas por muitos motivos, irmãos. E Jesus não é uma delas. Isso é extremamente contraditório, porém é assim. As pessoas não estão interessadas no Cristo, mas sim naquilo que Cristo pode dar. Então, elas buscam a bênção do Cristo, mas não buscam o próprio Cristo. Isaías vivia uma religião que não aproximava ele de Deus. Isaías vivia uma religião onde o seu pecado era um pecado de estimação, era um pecado guardado. Isso não incomodava Isaías. Mas quando Deus se revela a Isaías, Isaías olha para ele e fala assim: olha, Senhor, o coração de Isaías enche de medo. Por quê? Porque ele vê um Deus santo e tremendo, que não ama o pecado e não gosta de pecado, e ele olha para ele e vê que ele é pecador, e que o povo em que ele habita é tão pecador quanto ele. E o que acontece quando um pecador encontra a manifestação do Deus santo e poderoso? Ele sente medo. Isaías agora estava com o coração cheio de medo, desesperado. Oh, eu vou morrer. Agora eu vou morrer. E aí ele percebe que ele vivia uma religião totalmente desconectada com Deus. Uma religião onde Deus não estava presente. Isso é extremamente antagônico. Uma pessoa que está dentro de uma religião, cujo a intencionalidade é buscar Deus, mas no seu processo religioso ela não encontra Deus. Alguma coisa então está acontecendo para não encontrar Deus. No caso de Isaías, era o pecado de Isaías. O pecado de Isaías causava a separação entre Deus e ele. Ele percebeu isso. Ele percebeu que o pecado dele causava a separação entre Deus e ele. Eu falei aqui uma vez e volto a repetir. Quando a graça de Deus se manifesta ao nosso coração, nós enxergamos quem nós somos. Pecadores que somos. E enxergando pecadores que somos, nós sabemos que dependemos da presença de Deus para nos libertar dos nossos pecados. Porque o pecado causa a separação entre Deus e o homem. O pecado causa a separação entre Deus e o homem. Não é diferente ainda hoje não, irmãos. É preciso levar nossa jornada com Deus a sério. Porque toda vez que pecamos, nos afastamos gradativamente do Senhor. E gradativamente da presença dele. Mas Deus não quer deixar Isaías perdido. Deus tem um propósito na vida de Isaías. Deus tem um propósito, um objetivo na vida de Isaías. Isaías antes estava perdido. E agora, quando Deus encontra Isaías, Isaías não estará mais perdido. Por quê? Porque há um elemento redentivo presente no texto. Há um ato de redenção presente no texto. Qual é o ato de redenção que está presente no texto? Isaías foi purificado. Se o pecado de Isaías impedia a sua comunhão com Deus, uma vez que o pecado dele é purificado, o que então atrapalha de ele ter comunhão com Deus? Absolutamente nada. Deus salva Isaías, Deus redime Isaías. Porque desde o início do texto do profeta Isaías, desde o início de muitas gerações anteriores, Deus já tinha no seu coração o intento de encontrar Isaías.
um intento de renovar o coração de Isaías, um intento de reconciliar Isaías com ele. O objetivo de Deus era reconciliar aquele homem com ele, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E aquele homem que estava perdido, a partir do momento em que Deus se manifesta a ele entende que é Deus. E ele sente medo porque ele olha os seus pecados. E esse Deus, num ato de graça e num ato de misericórdia, vai redimi-lo, vai consagrá-lo, vai purificá-lo. Só há um jeito, irmãos, de um pecador ter o seu coração purificado. Ele tem que ser tocado por Deus. Ele tem que ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque senão ele nunca vai abandonar o pecado dele. Ele vai estar sempre preso ao pecado dele, sempre preso àquela situação que atrapalha a comunhão dele com Deus. Se Deus não olhasse para Isaías, Isaías estaria perdido. Se Deus não olhasse para cada um de nós, nós estaríamos perdidos. Se Deus, na sua infinita graça, não desejasse ter um encontro contigo, um encontro com você, e não purificasse o teu coração, você não estaria aqui, você não teria um encontro com Deus, você estaria longe, distante de Deus, porque os nossos pecados nos separam do Senhor, irmãos. Ah, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor na vida de Isaías. Então, Deus foi lá e purificou Isaías. Redimiu Isaías. Salvou Isaías. Agora o coração de Isaías, ele está um coração assim, um coração alegre, um coração festivo. Isaías está rindo à toa agora. Porque um homem que não tinha comunhão com Deus, agora tem comunhão com Deus. Porque um homem cujos pecados o separavam do Senhor, agora não há mais separação. Agora, entre Deus e Isaías, a conexão entre Deus e Isaías. E aí Deus vai lançar uma pergunta retórica. Irmãos, desde o início da vocação de Isaías, o propósito de Deus era o chamamento de Isaías mesmo. Mas antes dele vocacionar Isaías como profeta, ele precisava purificar o coração de Isaías e reconciliá-lo com ele mesmo, para que então ele pudesse vocacionar Isaías como profeta. Uma vez então que o processo redentivo aconteceu, Deus então se volta para a vocação profética, para a missão que é estabelecida no texto. E agora? Eu tenho que enviar alguém. Eu tenho que mandar alguém para cumprir esse objetivo aqui que é descrito nos últimos versículos. Tem que enviar alguém. E aí Isaías, que não tem mais medo no seu coração, que não tem mais medo da presença de Deus, que reconciliado com Deus, Deus lança uma pergunta retórica para ele. Pergunta retórica é quando a resposta é óbvia. É um elemento da filosofia. Você faz uma pergunta cujo indivíduo já sabe a resposta. Deus lança a pergunta, porque Deus já sabia que uma vez que Isaías havia sido tocado pela graça, Isaías ia falar automaticamente: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Alguém que passa pela experiência da graça, alguém que passa pela experiência da redenção, alguém que passa pela experiência de uma conexão íntima com Deus, essa pessoa nunca vai se esconder de Deus. Essa pessoa nunca vai falar assim: Deus, eu não posso trabalhar na tua obra porque eu faço isso ou aquilo. A pessoa nunca vai falar isso para Deus. Quando há uma conexão com o Altíssimo, quando alguém é tocado pela graça e quando os pecados são perdoados, ninguém nunca se esconde de Deus, ou ninguém nunca vai dar uma desculpa para Deus, para não fazer aquilo que Deus está o chamando para fazer e o chamando para realizar. Isaías, livre dos seus pecados e reconciliado com Deus,
com um coração cheio de entusiasmo. Irmãos, o coração de Isaías está queimando, ardendo em fogo. Porque a experiência que ele teve com Deus foi uma experiência tremenda. E aí Deus pergunta, eu vou enviar quem? Isaías. É como se Isaías falasse para Deus, Deus, para de procurar porque eu estou aqui. Para de procurar, Deus, porque eu estou aqui. Eu estou aqui diante do Senhor, para de procurar. Sou eu que vou. Envia-me a mim. E quantas pessoas, meus irmãos, têm sido tocadas pelo Senhor, só que estas pessoas não estão falando assim para Deus, olha, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. O que é para fazer, Senhor? Envia-me a mim. O Senhor tem procurado adoradores que o adorem em espírito e verdade. Senhor, eu estou aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. O Senhor tem procurado trabalhadores que trabalhem em sua seara. Aquele que é tocado pela graça vai dizer, Senhor, eu estou aqui para trabalhar na sua seara. Eu, Senhor, eu estou aqui. Sou eu que vou fazer isso. E aí, meus irmãos, nós pensamos, se não há esse espírito de entusiasmo dentro da igreja, eu fico pensando, como está a minha comunhão com Deus e como está a minha comunhão com o Altíssimo? Como está a minha comunhão com o Senhor? Se muitas vezes eu não me coloco diante de Deus como uma pessoa voluntária para fazer a vontade desse Deus, porque nós declaramos nos nossos louvores, nas nossas orações, que nós amamos a Deus e amamos a vontade do Senhor. E aí quando Deus nos chama para realmente estar diante dEle e abraçarmos a sua presença, nós recuamos. Ou melhor, muitas pessoas recuam. Nem todas, mas muitas pessoas recuam. Mas se a conversão pode ser equiparada à experiência do chamamento de Isaías, se eu e você, convertidos por Deus, passamos pelo mesmo processo do profeta, porque eu e você, nós estávamos separados de Deus por meio do nosso pecado, e aí o Senhor nos alcançou em Cristo Jesus, Ele restabeleceu, Ele se conectou conosco, Ele nos reconciliou com Ele, Ele nos chama diariamente para uma comunhão e para um relacionamento. Porque então, a exemplo de Isaías, nosso coração não está cheio de entusiasmo, alegria e felicidade e prontidão para falar assim, olha Senhor, sou eu estou aqui. Eu preciso de mais pessoas que trabalhem na seara do Senhor, na igreja presbiteriana de Centenário. Ô Senhor, eu estou aqui. Sou eu sou esse. Depois de tudo que o Senhor fez na minha vida, e tudo que o Senhor realizou na minha vida, e a maneira como o Senhor me curou meu coração, minha mente, como eu posso dizer não para Deus? Mas por incrível que pareça, gente, tem muita gente na igreja que diz não para Deus. E às vezes eu fico refletindo, só parece, irmãos, que na igreja tem mais gente que diz não para Deus do que sim. Basta nós olharmos para a seara e para a seara do Senhor e para os trabalhadores. É interessante e é engraçado observar que os trabalhadores são sempre quem? Os mesmos. São sempre os mesmos. Mas será que Deus na igreja só tocou em 10? E os outros 30, Deus não tocou? Se tivemos a mesma experiência de Isaías, para mim, irmãos, individualmente, através da minha leitura bíblica, eu entendo que a conversão em Cristo Jesus se equipara à experiência dos profetas, do chamamento dos profetas.
uma experiência tão transcendental quanto esses homens tiveram. Por que o nosso coração não está cheio de entusiasmo? E é interessante observar que a palavra entusiasmo, ela vem do grego e a expressão grega é entheos. Traduzindo literalmente, entusiasmo significa Deus dentro de si. Olha só, entusiasmo tem uma referência religiosa, irmãos. Tem uma referência espiritual. Ser alguém que tenha entusiasmo é alguém que se relaciona com Deus. Aquele que se relaciona com Deus, automaticamente ele é uma pessoa entusiasmada. Porque, como foi dito de manhã, através da leitura da revista, não é possível ter uma experiência com Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Isaías era um pecador separado de Deus. Quando ele encontrou Deus, ou melhor, quando Deus encontrou ele e tudo aquilo aconteceu com ele, Senhor, sou eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero abraçar a tua vontade. E Isaías ser voluntário diante de Deus não se limitava apenas ao seu ministério profético. Pelo contrário. Mas estava muito mais relacionado também à questão da conexão com Deus, porque o profeta era um homem que tinha uma conexão muito íntima com Deus. Então, quando Isaías fala para Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, na verdade, Isaías estava declarando que a partir daquele momento, ele queria conviver com Deus até o final dos seus dias. Então, era uma declaração de amor a Deus. Era uma declaração de alguém que não queria nunca mais viver afastado de Deus, mas que queria viver os seus dias na presença desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo. Isaías teve essa experiência magnífica, né? E aí os últimos versículos vai falar da sua experiência profética. Eu sempre acho impressionante como Deus faz com Isaías, porque Deus ele levanta Isaías tem aquele momento com Deus, né? Isaías fica entusiasmado de ir lá pregar a palavra de Deus, e Deus fala assim, olha, as pessoas não vão te ouvir não, Isaías. Porque Isaías ficou animado. Ele ficou animado, ele ficou, sabe? E aí Deus fala para ele que as pessoas não vão ouvir ele não, mas ainda assim, irmãos, apesar de todos os obstáculos que Isaías iria enfrentar no seu ministério, Isaías não recuou na sua declaração a Deus. Senhor, eu estou aqui. E eu farei essa obra. Mesmo que as pessoas não me ouçam, eu estou aqui. Senhor, eu estarei diante de ti e eu estarei contigo, não importa o que aconteça. Não importa as aflições e as dificuldades que surjam na minha vida. Eu nunca mais deixarei a tua presença. Eu nunca mais deixarei de estar em tua casa. Nunca mais deixarei de ser voluntário em tua presença. Eu estou aqui, Senhor. Envia-me a mim. Então, que eu e você possamos declarar a mesma coisa que Isaías declarou. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Vamos às aplicações aqui desse texto, que nós já falamos algumas, irmãos, mas vamos enfatizar elas aqui, tá bom? Nós preparamos um slide com alguns apontamentos, e aí nós vamos colocar aqui para falar com os irmãos, para os irmãos, né, fixarem assim bem, e também depois a gente pode colocar os slides à disposição dos irmãos. Uma releitura cristã do chamado desse profeta. Façamos, então, uma releitura cristã do chamado profeta e uma aplicação para as nossas vidas, né?
Conseguiu encontrar aí? Vamos assim, caminhando devagarzinho até eles encontrarem. Primeiro, a experiência do encontro do profeta Isaías com Deus foi tão importante e tão decisiva que ainda hoje mexe conosco. Exatamente isso, irmãos. A experiência de Isaías é uma experiência que ficou eternizada no texto da palavra de Deus. E nós podemos fazer uma releitura da nossa própria experiência com Deus. Assim como Deus quis encontrar Isaías e quis encher o coração de Isaías da presença dele, e quis mudar a vida de Isaías, e quis mudar a realidade dele, assim o Senhor, Ele quer nos encontrar. Ele quer nos encontrar diariamente. E Ele quer encher o nosso coração da presença dEle. O nosso Deus, meus irmãos, não é um Deus de um encontro só. Tem gente que acha que Deus é Deus de um encontro só. Ah, eu vou encontrar Deus esse mês. E aí só vou encontrar Deus no mês seguinte. E aí só vou encontrar Deus daqui a 2 semanas. Não. Deus não é um Deus de encontro só, irmãos. Deus é um Deus que nos chama à comunhão com Ele. E Deus deseja preencher o nosso coração por meio desse encontro. Que o Espírito Santo de Deus suscite em você, desperte em você o desejo de encontrar Deus diariamente. E de ter o seu coração preenchido pelo Senhor diariamente. E de ter a sua vida mudada por Ele, transformada por Ele. Você quer ser uma pessoa diferente? Deus quer mudar a sua vida e a tua existência. Deus quer fazer com que o seu cristianismo de fato seja um cristianismo onde Ele é o centro de tudo. Onde você o ame acima de todas as coisas, de todas as realidades que você tem na sua vida e na sua história. Deus é um Deus de encontro. E Ele quer continuamente encontrar com você e encher o seu coração da presença dEle. Segundo, hoje, em meio a uma situação caótica que vivemos, é necessário que nós deixemos nos sensibilizar por este Deus que vem ao nosso encontro. E vale a pena perceber mais uma vez que o encontro de Isaías com Deus se dá no templo. Se dá no templo. Ultimamente, meus irmãos, a igreja tem perdido a sua importância para algumas pessoas. Algumas pessoas, nem todas, mas algumas pessoas não reconhecem o valor de estar na igreja e a importância de estar na igreja. A igreja, meus irmãos, é o lugar reservado para a congregação santa, para a reunião do povo de Deus. Se você faz parte do povo de Deus, você tem que amar vir à igreja, porque é na igreja que Deus se manifesta do jeito que Ele se manifestou ali com Isaías. Acredito sim que Deus pode se manifestar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, acredito. Mas a manifestação do templo, meus irmãos, é uma manifestação mística e teofânica, espiritual, de encontro e de transformação, onde Deus ele pode transformar sua vida, onde Deus ele pode curar o seu pecado, onde Deus pode até mesmo curar o seu corpo físico. Esse é o Deus que quer encontrar você diariamente. Deus não é um Deus de encontro só. Você não pode estar com Deus um dia e estar com Ele daqui a 3 anos. Deus não quer esse tipo de relacionamento. Deus quer um relacionamento diário, né? E às vezes, irmãos, a gente parece até um estranho para Deus, né? Porque olha só, se orar é falar com Deus, se a gente ora pouco, então a gente fala pouco com Deus, né?
Se ler a palavra de Deus é ouvir a Deus, então a gente lê pouco a palavra de Deus, então a gente às vezes não ouve a Deus. Às vezes então a gente parece um estranho com Deus, né? A gente não tem aquele contato, não tem aquele relacionamento. O 3. Deus tem bênçãos que só concede no seu templo, durante os cultos dominicais, cultos de oração e outras atividades. Há bênçãos específicas, meus irmãos, que só são concedidas para a cristandade no templo. No templo. Não acontecerá em nenhum outro lugar. Quero dar um testemunho pessoal aqui meu. Não sei se dá para dar um testemunho pessoal meu. Mas, meus irmãos, eu tenho sentido uma manifestação poderosa segunda-feira de manhã aqui, 8 horas da manhã. A presença de Deus está aqui. Às vezes tem 4 orando, mas a presença de Deus está contemplando essas orações. E Deus está movendo por meio desses irmãos que estão aqui. Porque há uma manifestação, irmãos, peculiar no templo. Então, você e eu devemos valorizar a nossa presença nos cultos, nas atividades da igreja. Venha sempre que você puder. Ontem nós tivemos aqui uma palestra muito boa, né? Eu vou falar da palestra de novo aqui, né? Irmãos, agreguei conhecimentos aqui maravilhosos, né? Uma palestra aqui que a mocidade proporcionou aqui para a gente, coisa maravilhosa, né? Assim, uma descontração maravilhosa, ensinos maravilhosos, e eu vou falar para os irmãos. Conhecimento que eu adquiri aqui ontem, se eu fosse pagar para ter um ensino que eu tive aqui ontem, eu ia pagar caro. Eu ia pagar muito caro. Mas a igreja é assim, irmãos, a igreja é uma bênção. A igreja é uma bênção, né? Porque a igreja nos dá a oportunidade assim de aprender coisas que se a gente fosse aprender lá fora, irmãos, a gente ia ter que pagar muito caro. A igreja é uma bênção em nossas vidas. E Deus usa a igreja para nos abençoar. Então precisamos amar a igreja. Precisamos amar estar no templo. E quando o nosso coração estiver angustiado, nós estivermos vivendo uma crise, devemos fazer como Isaías. Para onde você vai? Vá para o templo e chore na presença de Deus. E busque a presença desse Deus. Entenda que a igreja faz parte da sua vida. Você não pode excluir a igreja. A igreja tem um papel a desempenhar na sua vida. Isaías entendia muito bem isso. Isaías foi ao templo. E lá Deus se manifestou a ele. E mostrou: Isaías, você não está vivendo uma vida agradável a mim, não. Mas eu vou resolver teu problema, Isaías. Eu vou purificar a tua vida. Uma vez purificada a tua vida, eu vou redimir teu coração. E uma vez redimindo o teu coração, eu vou encher o teu coração da minha presença. E você não vai querer outra coisa, Isaías, a não ter cada vez mais intimidade comigo. É no templo que Deus nos abençoa, irmãos. O 4. Precisamos de um real encontro com Deus. É maravilhoso quando o crente se dirige para a casa de Deus, irmãos. É no templo que o crente pode falar com Deus, perceber sua presença de uma maneira totalmente especial e totalmente maravilhosa. É no templo. A manifestação de Deus no templo é diferente da manifestação na sua casa. Eu creio assim. A minha leitura bíblica me permite interpretar o texto da palavra do Senhor assim. O 4, precisamos de um encontro real com Deus. Precisamos de um real encontro com Deus. No encontro com Deus, a nossa ficha cai. Nós vamos perceber o quanto nós somos pecadores diante da santidade e da glória de Deus. Irmãos, num real encontro com Deus, que nós entendemos que nós precisamos melhorar e melhorar muito. Que a nossa fé precisa melhorar muito.
que a nossa relação com Deus precisa melhorar muito, que a nossa comunhão com Deus precisa melhorar muito, que o nosso serviço a Deus precisa melhorar muito. Não é em casa que você vai enxergar os teus pecados, não, tá? Não é na tua casa que você vai enxergar os teus pecados e enxergar que você precisa melhorar. É na presença de Deus. É na manifestação do Altíssimo na tua vida comunitária é que você vai perceber, Senhor, minha vida cristã precisa ser aperfeiçoada pelo Senhor cada dia, a cada instante, a cada momento. Eu preciso ser liberto, Senhor, de muitos pecados. E eu preciso ser transformado pelo Senhor. A vida do crente, meus irmãos, é um contínuo encontro com Deus. Nós continuamente somos chamados a encontrar esse Deus. Quinto, esse encontro muda a nossa visão. Uma visão para o alto, uma visão para dentro de nós, uma visão para fora de nós. Onde reina o amor, a fraternidade, solidariedade, partilha do pão nosso de cada dia. O encontro com Deus, meus irmãos, muda a nossa percepção de vida. Muda a nossa percepção de vida. E aí a gente enxerga como Isaías, olha, a minha vida precisa existir para um propósito comunitário. Eu preciso ser instrumento de Deus na vida das pessoas e na vida dos meus irmãos. Então, quando Deus me dá a oportunidade de ser profeta, eu vou agarrar essa oportunidade e vou ser profeta. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O encontro com Deus, meus irmãos, ele muda a nossa mentalidade, ele muda a nossa visão. Nossa visão de como sermos cristãos, de como viver uma vida agradável a Deus. Nossa mente é transformada e a mente do homem precisa ser transformada pela presença de Deus. Nós, muitas vezes, vivemos um cristianismo totalmente fechado para nós. Não somos bênçãos na vida de ninguém, irmãos. Isso é triste pensar assim. É triste pensar que estamos na igreja e fazemos parte de uma comunidade e não somos bênção na vida de ninguém. A gente não age para ser instrumento de transformação da vida de ninguém. A gente não acolhe, a gente não ajuda, a gente não chora com as pessoas, a gente não sorri com as pessoas. Nós queremos viver um cristianismo de casa. Tem gente que gosta muito da sua casa. Eu gosto muito da minha casa, gente. Eu gosto, né? Mas eu entendo que Deus nos chama para uma vida comunitária. Eu preciso ser bênção na vida de alguém. Deus me chama para abençoar a vida dos meus irmãos. Eu não posso viver esse cristianismo de casa, onde eu não ajudo ninguém, onde eu não penso em ninguém, onde eu não oro por ninguém, onde eu não me envolvo com ninguém. É impossível ser cristão e falar assim, olha, eu não vou me relacionar com ninguém. Como assim? Como não vai se relacionar com ninguém? O cristão não pode falar isso. Porque ele é chamado para o relacionamento com o outro. Ele é chamado para ser bênção na vida do outro. Então, nossa visão muda de uma visão individualista para uma visão comunitária quando nós encontramos com Deus. E aí Isaías fala, Senhor, eu quero ser bênção na vida do meu irmão. Ainda que eles não me ouçam. Eu vou lá pregar. Vou lá pregar, Senhor. Pensa que Isaías ficou desanimado porque Deus falou assim para ele, olha, as pessoas não vão te ouvir não, Isaías? Não. Isaías não ficou desanimado não, irmão. Não, eu vou lá assim mesmo. Eu quero ser instrumento de Deus na vida desse povo, mesmo que eles sejam rebeldes. Então, a nossa visão, irmãos, é mudada. Nosso individualismo é jogado por terra. E temos, então, o prazer de viver uma vida comunitária. Nos preocupamos com as pessoas. Nos preocupamos com os nossos irmãos. Nosso coração se enche de amor, fraternidade e solidariedade. Não basta que nós tenhamos o pão, né?
Você tem pão porque Deus tem te dado pão, irmão. Mas isso não é o suficiente. Você precisa pensar se o outro também tem o pão para comer. Você precisa pensar se o seu irmão tem o pão para comer. Você precisa se sensibilizar com a vida dele. E você precisa dividir aquilo que você tem, se for necessário. Não podemos, meus irmãos, viver uma vida individualista e não pensar em ninguém. Nós somos chamados para amar o nosso próximo. E o nosso amor começa a ser manifestado dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja. Se eu não tenho me preocupado com você, então minha visão precisa mudar. Em último, tocado por Deus, você vai falar como Isaías. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Né? Tocado por Deus, o 6. Tocado por Deus, você dirá como Isaías, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu vá à igreja? Eu vou à igreja. O Senhor quer que eu partilhe o pão com meu irmão? Eu vou partilhar o pão com meu irmão. O Senhor quer que eu ajude a mocidade? Eu vou ajudar a mocidade. O Senhor quer que eu ajude a SAF? Eu vou ajudar a SAF. O Senhor quer que eu ajude o pastor? Eu vou ajudar o pastor. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim, Deus? Eu estou aqui. Eu não quero inventar desculpa para não servi-lo. Eu não quero inventar desculpa para não ter comunhão contigo. Mas eu quero estar conectado com o Senhor, fazendo a tua vontade. Porque eu amo a tua vontade. Eu amo a tua vontade mais do que a minha vontade. Nosso coração precisa ser convertido, irmãos, a esse Deus e à vontade desse Deus, para que a gente ame mais a vontade de Deus do que a nossa vontade. Nós estamos num processo, irmãos, mas nós ainda amamos muito a nossa vontade, né? E a nossa vontade muitas vezes se choca. E às vezes nós endurecemos nosso coração diante de Deus e a nossa vontade acabamos sendo insensíveis diante da vontade de Deus. Mas que Deus, por meio desse texto, desperte nosso coração, irmãos. Porque esse Deus é um Deus de encontro. E todos aqueles que encontram o Senhor, eles ficam com seus corações transbordando de entusiasmo, de alegria, de um coração voluntário. Senhor, eu quero estar contigo todos os dias da minha vida. Então, que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, para que de tal forma nós falemos assim: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui para ter comunhão contigo. Eu estou aqui para trabalhar na tua seara. Eu estou aqui para verdadeiramente cumprir o teu chamado em minha vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que nós sejamos despertados, irmãos. Que o nosso coração se encha de alegria, de entusiasmo, como o coração de Isaías foi cheio de alegria e de entusiasmo. Por quê? Porque a presença de Deus encheu o seu coração. Que a presença de Deus enche os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus.